Pai do Senhor, todos os irmãos em Cristo Jesus. Esse vos fala é seu irmão Maurício, pregador, escritor e professor da escola dominical. Em nosso site temos diversos artigos, subsídio, como também pós-professor da escola dominical, CPD Betel. E também nosso YouTube também tem vários subsídios, comentários explicativos da lição do segundo trimestre, das lições CPAD. Temos um comentário explicativo em nosso YouTube também, amados. Tá? Consulte nosso YouTube em nome do Senhor Jesus. Amados, nós estamos dando continuidade ao seminário da Grande Tribulação. Estamos falando aqui de Santa Catarina, Brasil. Abraço aos irmãos, a paz do Senhor a todos os irmãos do Brasil, Angola, Portugal, Moçambique, muito queridos irmãos de Moçambique, ali, pastores, obreiros, abraço a todos vocês. Muitos obreiros e pastores estão nos ouvindo em Moçambique. Amém, amados? Também, Rússia, abraço aos 30 irmãos ali, que falam português na Rússia. Abraço, irmãos, estão sempre nos ouvindo. Massachusetts, Kansas City, olha aí, amados, os irmãos de Kansas City. Nova York, também abraço, irmãos, comunidade brasileira, os irmãos evangélicos que falam português e outros também que não são evangélicos, mas falam português. Vários irmãos nos acompanham em Nova York, Estados Unidos. Amados, a grande tribulação era chamada de 70ª semana de Daniel. Então, a grande tribulação é chamada de 70ª semana de Daniel, visto que refere-se à última semana profética. Vamos ver então Daniel 9, 27. Ele afirmará um concerto com montes por uma semana. Semana tem 7 dias, certo? Semana aqui é 7 anos. É uma semana profética de 7 anos, para vocês entenderem. E na metade da semana, fará cessar o sacrifício e oferta dos manjares sobre as asas da abominação. Virá o assolador, e isso até que a consumação do que está determinado será derramado sobre o assolador. Lemos Daniel 9, 27. Amados, esse texto refere-se ao anticristo que vai se revelar após o arrebatamento da igreja. É um ditador mundial, surgirá na Europa. Inclusive, refere-se também a Bíblia fala sobre a unificação da Europa. Daniel 7, 7 indica a formação do império do anticristo futuramente. Daniel 7, 24. Apocalipse 17, verso 12 ao 13. As 69 semanas de anos foram descritas. Falta uma semana de anos ou 7 anos. Falta essa parte da profecia para se cumprir, que refere-se à grande tribulação, que durará 7 anos. Observemos que as 69 semanas terminou em 6 de abril do ano 32 depois de Cristo, com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas falta uma semana, ao qual chamamos de 70ª semana de Daniel 9, 27. Jesus foi rejeitado, condenado, morto na cruz. O povo presente à condenação de Cristo clamou
alto. Mateus 27, 25. Mas falta ainda o último período de 7 anos. Esse príncipe, o anticristo, é o pequeno chifre de Daniel 7, 8. Esse príncipe e rei feroz, amados, Daniel 8, 23, esse príncipe e rei que fará segundo a sua vontade. Daniel 11, 36, 45. Esse príncipe é o homem da iniquidade, segundo Tessalonicenses 2, 3. Esse príncipe é a besta que saiu do mar, Apocalipse 13. Então, o anticristo é chamado na Bíblia a besta que saiu do mar. Essa uma semana não segue imediatamente a 69. Com a rejeição do Messias, a expulsão desse sua terra, uma época intercalada no tempo. Nesse espaço de tempo, parêntese, é que a igreja formada, edificada, arrebatada antes que comece a última semana de Daniel, 7 anos da grande tribulação. Após 69 semanas, o tempo profético ficou suspenso para Israel, até que ocorra a plenitude dos gentios, Romanos 11, 25. Trata-se da igreja. Após o arrebatamento da igreja, desta terá início a 79 semanas, 7 anos. Então, essa profecia vai se cumprir quando a igreja for arrebatada. Em detalhes, em Apocalipse capítulo 6 a 18. Após o arrebatamento da igreja, iniciar essa última semana de anos, o qual abrangerá o surgimento do anticristo num cenário mundial e grande tribulação que ele motivará. E por fim, após o reinado na tribulação, Cristo volta pessoalmente sobre os montes das oliveiras em Jerusalém, quando os judeus em grande aflição reconhecerão como seu verdadeiro Messias. Zacarias 12, 14, Mateus 23, 39. Veremos mais adiante acerca dos acontecimentos durante a grande tribulação. Amados, conforme Daniel 9, 27, o anticristo virá com astúcia e inteligência. Sua capacidade de persuasão será enorme e na aliança que fará com Israel não terá a plena aprovação deste povo. Sua tentativa será de estabelecer a praça, sobretudo no Oriente Médio, oferecendo um tratado. O mundo todo honrará e admirará naqueles dias esse anticristo. Ele se levantará com uma força política mundial, uma confederação de 10 nações, que na linguagem figurada da profecia aparece como um chifre pequeno, que surge no meio de 10 chifres do animal terrível, espantoso, conforme Daniel 7, 8. Esse animal terrível, espantoso, pode ser identificado como o sistema futuro equivalente ao antigo Império Romano. Num breve espaço de tempo, metade da semana, 3 anos e meio, esse líder alcançará seu apogeu do seu domínio mundial. Então verá uma falsa praça. Nesse momento dará o rompimento da aliança com Israel. O príncipe, embriagado pelo poder político, entrará em Israel. Então se iniciará a grande angústia de Israel. Todos os juízos de Deus profetizados terão seu cumprimento. Ninguém sabe quando se dará o arrebatamento da igreja, findando o parêntese profético entre 69 semanas. Não sabemos o dia e a volta do Senhor, mas
sabemos que nossa missão principal é pregar o Evangelho e dar testemunho de Cristo diante dos homens. Lendo isso em um jornal, me deparei com a notícia: Europa, o bloco poderá ter 25 países em 2004, segundo uma fonte. Prossegue o dizer do jornal: a Comissão Europeia deverá cobrir as portas para 10 novas adesões. Amados irmãos, nós temos também as teorias sobre o arrebatamento da igreja. Existem pessoas que formam confusões em torno disso. Uns dizem que a igreja será arrebatada no final da grande tribulação. Outros dizem que a igreja será arrebatada na metade da grande tribulação. Enfim, existem pessoas que fazem uma certa confusão. Mas vamos ver as teorias sobre a grande tribulação, as falsas, e uma só é verdadeira. Esse assunto é importantíssimo. Por quê? Porque ele vai tirar a confusão das ideias e opiniões diversas. É de grande importância, amados, usarmos aqui um bom tempo de informações sobre as teorias acerca do arrebatamento, ou seja, acerca da grande tribulação. Somente uma é verdadeira e outras têm causado confusão na mente de muitas pessoas, que às vezes não têm pesquisado ou analisado pela Bíblia qual realmente é a teoria verdadeira. Tenho ouvido pessoas dizer e afirmar coisas sobre a grande tribulação, o que a Bíblia realmente não diz, por falta de conhecimento. Citam referências completamente fora de seu sentido real, deturpando as escrituras sagradas, semeando heresias, falsos ensinos sobre esse assunto. É de grande valia, amados, queremos tratar diante, pois será esclarecido se a igreja passará ou não pela grande tribulação. Esses falsos ensinos em torno desse assunto. Mas, aqui em destaque, tenho certeza que não ficará mais dúvida, muitas pessoas que fazem confusão no que diz respeito à grande tribulação. Examinaremos todas as teorias existentes sobre o assunto. Vamos mostrar somente que uma teoria é verdadeira acerca da grande tribulação, no que tange quando a igreja será arrebatada: antes da grande tribulação, depois da grande tribulação, na metade da grande tribulação, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então vamos ver essas teorias. Uma só é verdadeira. Vamos examinar a primeira teoria, chamada pós-tribulacionismo, dizendo que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Nós não adotamos essa teoria estranha. Na teologia cristã primitiva, não havia esperança de um arrebatamento antes da grande tribulação. Pelo contrário, a expectativa de vinda de Cristo incluía os eventos que precediam e acompanharam sua vinda de Cristo. Incluía os eventos que procediam. Havia certamente uma antecipação de que esse complexo de eventos logo ocorresse, mas a expectativa foi para o grupo inteiro de acontecimento. Nós temos na história
os que apoiavam a doutrina pós-tribulacionista, ou seja, havia pessoas que achavam que a igreja passaria pela grande tribulação pela doutrina não estar totalmente formada. Nós temos o autor da carta de Barnabé, Apócrifos. Nós podemos ter também um outro líder da igreja primitiva que acreditava nessa teoria, Justino Mártir, ano 100 a 165. Temos outro que formou essa doutrina, Lactâncio, 250 a 320, amados. Temos Hipólito, que acreditava nesse arrebatamento, que a igreja passaria pela grande tribulação. Hipólito, 236 depois de Cristo. Amados, nos séculos 18 e 19, um grande número de estudiosos bíblicos importantes da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos era pré-milenista. Isaac Newton, Charles Wesley, dentre outros, com exceção dos irmãos Playmont, que eram dispensacionalistas, quase todos eram tribulacionalistas. Mesmo entre os irmãos havia diversidade, sendo que Tegeles, Benjamin W. Newton eram diferentes no que tange a pós-tribulação, não adotavam a doutrina pós-tribulacionista. Então, havia pessoas que não aceitavam essa teoria estranha de que a igreja passará pela grande tribulação. Amados, esse é o argumento principal dos chamados pós-tribulacionalistas dentro do contexto desse assunto. É que a igreja estará presente na tribulação. A igreja será poupada da ira de Deus, mas não da tribulação. Olha só o que essa teoria ensina. Como esses então textos para fundamentar sua doutrina. Romanos 5:9, 1 Tessalonicenses 10, 5:9, 1 Tessalonicenses 5:9, os pós-tribulacionistas têm como base Mateus 24:31, que Jesus virá após a grande tribulação. Então, eles fundamentam essa teoria que não tem cabimento. Os aspectos negativos, amados, há, no entanto, certos aspectos negativos dos que falam que a igreja passará pela grande tribulação, conforme geralmente formulado. É uma relativa falta de clareza de grande parte dele, ao passo que os pré-tribulacionalistas falam do milênio como sendo precisamente 1000 anos, e da tribulação como sendo exatamente 7 anos. O pós-tribulacionismo frequentemente não tem clareza quanto à duração de cada, simplesmente não sabe que haverá tais períodos. Então, nós não adotamos a teoria pós-tribulacionista, que diz que a igreja passará pela grande tribulação. A segunda teoria é chamada mid-tribulacionista, ou seja, essa teoria ensina que a igreja passará pela metade da tribulação, estará na terra em uma parte da tribulação, experimentará, mas depois será removida antes da pior parte da tribulação. O conceito de arrebatamento parcial vê um segmento da igreja arrebatada antes da grande tribulação, o outro. Então, os mid-tribulacionistas é o ponto de vista que a igreja passará pela primeira metade daquilo que identifica como sendo
a grande tribulação, ou os 7 anos da 70ª semana de Daniel. Então, amados, os mídias atribulacionalistas aconselham ao pós-tribulacionismo que vê a igreja presente durante a tribulação, bem como a ira de Deus, mas protegida desta última. Então, daí esse argumento dizendo que a igreja passará pela metade da grande tribulação, e eles citam até textos para fundamentar suas ideias errôneas. Há uma terceira teoria chamada arrebatamento parcial. Segundo esse conceito de arrebatamento parcial, nem todos os cristãos serão arrebatados numa ocasião, seja antes da grande tribulação, seja depois. Pelo contrário, os crentes são arrebatados em grupos, conforme seu estado de prontidão. Esse conceito, amados, ele nem é largamente sustentado, muito rejeitado, ou nem é muito conhecido em tempos modernos. Foi proposto pela primeira vez Robert G. Esse conceito foi formulado em 1813 e 1901. Já em 1852, no século XX, foi declarado e defendido de modo muito capaz por George Lang. Amados, publicado em Londres por um jornal, ou seja, por uma revista, também apoiava esse ponto de vista. Amados irmãos, a base da translação deve ser a graça ou recompensa. Amados irmãos, eles citam as referências da parábola das 10 virgens, né? E para fundamentar sua doutrina. Amados irmãos, existe uma quarta teoria estranha que muitos têm formulado. A teoria dos 50%. Citam isoladamente a parábola das 10 virgens, dizendo que metade será arrebatada e metade ficará aqui da igreja. Não existe uma doutrina da Bíblia, biblicamente no Novo Testamento, dizendo que o arrebatamento será por porcentagem. Metade será arrebatada e metade ficará aqui. Essa teoria, quarta teoria, chamada teoria da porcentagem, é uma grande heresia que tem sido formulado por alguns aqui no Brasil. Tá? Essa teoria que 50% será arrebatado e 50% vai ficar aqui na Terra, essa é uma heresia formulada principalmente por pessoas que não estudam com seriedade a palavra de Deus. Então, amigos ouvintes, eu descobri essa falsa teoria no Brasil. No Brasil. Citam a parábola das virgens, das 10 virgens, formulando ideias, né, de porcentagem, amados. E eu descobri no Brasil que tem pessoas que estão pregando no púlpito das igrejas essa teoria da porcentagem. Então, podemos dizer que existe uma nova teoria falsa formulada por pessoas que não conhecem a Bíblia e vivem citando a referência da parábola das 10 virgens, dizendo que metade será arrebatada e metade vai ficar aqui. Então, eu descobri essa nova falsa teoria que tem sido disseminada no Brasil, hein? Amigos de outros países, essa teoria tem sido disseminada por pessoas, né, que não conhecem a Bíblia e julgam, cito o texto,
dizendo, afirmam claramente, metade será arrebatada, outra metade vai ficar aqui. Citam isoladamente ali a parábola das 10 virgens. Amados, breve vamos dar continuidade sobre o assunto. Vamos ver a teoria verdadeira. Nós estudamos 4 teorias e vamos deixar por último a verdadeira teoria sobre o arrebatamento da igreja, chamada pré-tribulacionista,